Hoje para bater um papo, né? Um papo de crente, né, pastor? Verdade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, né, pastor? Um assunto que está sempre em alta aí nas redes sociais, né, pastor? Verdade. Nos dias de hoje, não é? Profetas, não é? Profetas do CPF, não é? Eita. Profetas mirins. Hoje ainda tem profeta mirim, cara. Esse é o nosso assunto, né? À luz das Escrituras, nós vamos estar aqui buscando a origem, né? Do profeta, segundo as Sagradas Escrituras, e vamos estar, né, dialogando aqui um pouco acerca, né, qual é a função do profeta, porque, né, Deus permitiu o ministério profético, né, na Antiga Aliança. E talvez uma pergunta que você faça: tem profeta hoje, já que nós já não diz? Essa é a nossa dúvida, né? Tem profeta hoje? Bom, quando a gente abre as nossas redes sociais, aparece uma chuva de profeta. É profeta pedindo pix, é profeta trazendo revelação, é profeta adivinhando seu CPF, é profeta, você vai na igrejinha do fulano que ele adivinha seu CPF, você vai... Gente, é uma profetada. Eu acho que tem mais profeta hoje aí, comumente, do que na própria palavra de Deus. Então, a gente vai conversar um pouquinho e saber, né, se existe profeta hoje. Se existe, qual é o ofício do profeta hoje? Vamos ver se isso tudo que está aparecendo aí tem a ver com as Escrituras. Você que está com a gente, eu já mando um abraço para você. Irmã Valéria, Sônia, a paz do Senhor, está aqui acompanhando a gente. Deus te abençoe. Fica com a gente aí, tá? Deixa sua curiosidade, suas sugestões, tá bom? Você que está ao vivo com a gente aqui no Facebook do pastor Raimundo Silva, tá? E você que vai assistir esse vídeo no canal, no nosso YouTube Colégio do Discípulo. Como sempre eu faço no canal, você vai assistir um vídeo breve aqui sobre o assunto. E aí a gente vai entrar para falar sobre esse assunto. Você que está ao vivo no Facebook, continue aí, porque a gente já vai, né, já vamos entrar no assunto já. O pastor Raimundo já está aqui, ó, preparando tudo, pesquisando, já está com tudo separado para tirar todas as dúvidas suas. Então, se tem dúvida, pergunta aí que a gente vai tentar responder para você, tá bom? Pastor Raimundo, faça suas considerações iniciais, começa falando aí, vamos ver o que vai dar esse assunto desse papo de hoje. Queridos amigos, é uma alegria imensa tê-los aqui conosco nesta noite de segunda-feira. O nosso propósito hoje é falar sobre o ministério profético, né? O que é um profeta, qual a sua função, né? Por que Deus chamou profetas, né, para falar, né, em seu nome, porque o termo profeta, né, fala a respeito de alguém que fala em nome de Deus, né? Então o profeta tem essa função de ser um porta-voz, de ser um arauto, de ser um mensageiro, né, do Deus eterno. Nós vemos uma passagem interessante, já que eu nunca disse, para a gente começar o nosso assunto, é que no Monte Horebe, o povo pede para Deus não falar diretamente com eles, porque eles, né, ficaram ali atemorizados. Então Deus diz o que? Então eu não falarei com vocês, né, face a face, eu falarei através de Moisés. Não é? Então, nós vemos que o profeta, ele se torna, né, o porta-voz de Deus devido, né, à condição humana de não poder ter, né, um contato, né, face a face com Deus. Então Deus cria um intermediário, né, para poder, né, falar com o seu povo. Nós vemos ali no Monte Horebe, né, a origem, né, do profeta, do ministério profético no contexto da Antiga Aliança, né, através do profeta Moisés, embora as Escrituras atribuam a Abraão também como profeta de Deus, porque profeta é aquele que fala em nome de Deus, né? E aí nós vamos aqui discutir, falar um pouquinho sobre a chamada, né, do profeta, como é que acontece, né? Qual é a mensagem, né, do profeta, porque isso é muito importante, né? E vamos falar também, né, acerca do ministério profético na Antiga Aliança e também na Nova Aliança, né? Então, são as minhas considerações iniciais e a gente aqui vai dar continuidade ao nosso papo de crente. Gente, eu estou aqui, né, você já percebeu, você que está assistindo, que eu estou aqui admirado, sabe por quê? Porque aqui você tem uma aula de teologia. Todo papo de crente, né, a gente traz para você aqui, o pastor Raimundo prepara, tem mais gente entrando aí, deixa o seu alô, dá aquele parte do seu de crente aí para a gente. Você tem uma aula teológica, gratuita, você conversa com a gente, pode interagir, pode conversar, pode perguntar aí ao vivo. Então olha que importância que tem esse papo de hoje. Você vai aprender o que é profeta. O pastor Raimundo Silva falou uma coisa muito importante. Se tem profeta, qual é a mensagem do profeta? Não é, pastor? Verdade. Porque não é só dizer que é profeta. Qual é a mensagem do profeta? Qual é o ofício do profeta? Qual a diferença do Antigo e do Novo Testamento, ou Nova Aliança, né, para o ofício profético? Existe diferença entre ministério profético e dom de profecia? Então você vai ter uma aula aqui com a gente, cara. Não fica de fora, tá bom? Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos, indica para os seus amigos, fala, olha, tem um papo lá muito legal, eles trazem o assunto teologia bem facilmente.
para a gente poder entender melhor. Joga no grupo da sua igreja, manda para os seus amigos. Não deixa de dar um joinha aí para a gente, tá bom? Ajuda a gente a deixar esse trabalho aqui sempre para você. Então, basicamente a gente vai falar sobre isso, né, pastor? Por quê? Existia profeta no Antigo Testamento, a gente vai ver qual o ofício do profeta no Antigo. Depois a gente vê tudo isso, a gente vai ver então no Novo Testamento e se tem hoje, né, pastor? Verdade, isso. A gente vai abordar tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. O que me chama a atenção é que o sacerdote, ele ficava restrito ao templo. Não é? O sacerdote foi chamado por Deus para ministrar, né, dentro do tabernáculo, né, anteriormente e depois, posteriormente, né, no templo. Então, nós percebemos que a ação do sacerdote ela estava restrita, não é, ao templo, ao tabernáculo. O profeta não. O ministério profético, né, Deus, ele usa o profeta, né, para falar com pessoas, né, com os reis, com a nação, de uma maneira rápida, de uma maneira direta, né, porque essa capacidade, essa liberdade o sacerdote não tinha. Então, por isso, a necessidade do profeta, porque era o que? Um contato, né, direto de Deus com a nação de Israel, ou com alguém com quem ele quisesse, né, levar uma mensagem, uma ordem, né, uma orientação, enfim. Então, o profeta ele tinha essa, digamos assim, essa liberdade, não é, de ir, não é, de encontro, né, às necessidades, às demandas, não é, que Deus encontrava, e ali o Senhor usava o profeta para falar diretamente ao povo, para falar diretamente ao rei, para falar diretamente com quem ele desejava, né, falar naquele momento. É interessante, né? Então, o profeta, quando não tinha, a gente vê hoje muito, né, na internet, mas, por exemplo, quando Elias está na caverna, ele achou que ele era o único profeta, né? Isso. Só restou eu. E Deus fala, não, tem mais ainda. Então, ou seja, o profeta, ele era um ponto de contato que Deus tinha, né, com o povo. Quando Deus queria consertar alguma coisa, quando Deus queria corrigir, a gente vê no caso, por exemplo, de Davi, né? Então era o rei, os reis do Antigo Testamento, Acabe, todos eles, sempre eram os profetas que advertiam, né? Isso. Então Deus ele usava alguém assim com essa urgência máxima para levar a mensagem ou de bênção, ou de punição, ou de advertência, juízo, né? Isso, correto. Então é muito importante a função do profeta no Antigo Testamento, né? Com certeza. Era uma forma imediata de Deus, não é? Transmitir a sua mensagem, a sua vontade, não é? Para a nação de Israel. Começando para a gente dar início aqui, já corroborando com os textos bíblicos, Deuteronômio 18, capítulo 18, do 15 ao 18, diz assim, ó: O Senhor teu Deus despertará um profeta do meio de ti, e teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Bem falaram naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Não é? Então aqui Deus está falando, né, primeiramente de Moisés, posteriormente Jesus Cristo, mas ele está dizendo: olha, eu vou falar com vocês através, né, dos meus profetas, dos meus mensageiros, dos meus arautos. Por quê? Porque vocês, né, rejeitaram, né, ouviram falar, não é, face a face com vocês. Então, né, Deus daqui, ele institui o ministério profético, né, oficialmente, né, para a nação de Israel. E olha só que interessante o versículo 20, pastor. Aqui é o papo de crente, se é para ler a Bíblia, a gente abre e lê. Isto. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Né? E aqui, Deus não está dizendo assim, ó, eu vou matar, mas se tiver alguém no meio de vocês falar coisa que eu não mandei, ele deve ser morto. Ou pelo próprio juízo divino, ou o próprio povo deveria fazer isso. Mas olha que interessante, o profeta, então, ele não fala em palavras dele, sim, né? E nem em nome de outros deuses. Verdade. Então, que eu estou vendo aqui junto com o pastor, a gente está vendo aqui junto, né, do Antigo Testamento, mas eu estou doido para chegar a hora de a gente trazer isso para hoje, tá? Porque, vamos lá, então, cuidado com o profeta, né, que fala em nome dele. Tem uns que falam assim, mas Elias disse, assim digo eu, não choverá. Tem essa passagem, né, que nós vemos ali sobre Elias, mas nós temos lá a resposta a esse questionamento em Tiago. Ali o Tiago diz: Elias orou, né? Ou seja, Elias orou e não choveu por 3 anos e 6 meses, né, então, na nação de Israel. Essa aí não vale, né? Não, sou igual a Elias, assim digo eu. Não, queridão. Elias orou e quando ele disse digo eu é porque ele já tinha uma certeza, né? Correto, ele já tinha falado com o Senhor e o Senhor tinha autorizado Elias, né, a falar, a determinar, né, o que Deus havia já proposto para a nação.
Nós vemos que os profetas da Antiga Aliança, eles sempre falam, assim diz o Senhor, não é? Eles falam sempre, colocam sempre o nome de Deus, não é? Como aquele que é o autor da mensagem. Isso é importante nós destacarmos, não é? Que o profeta, ele não é o autor da mensagem, ele é apenas um mensageiro, não é? Então ele tem autoridade da parte de Deus para, não é, falar aquilo que Deus colocou nos seus lábios, aquilo que Deus colocou na sua mente, no seu coração. E, portanto, a autoridade que está investida não é uma autoridade própria, mas é uma autoridade que é constituída, autorizada pelo próprio Deus. Os únicos na nova aliança que têm a mesma autoridade que os profetas da antiga aliança eram os apóstolos. Porque eles eram autorizados por Jesus. Quando um apóstolo estava ministrando, ele era como se fosse o próprio Cristo, né? Ali pessoalmente, né? Ministrando a cura, ministrando a palavra, enfim. Então, os únicos que têm a mesma autoridade na nova aliança são os apóstolos. Porque eles eram vestidos de uma tal autoridade que algumas Bíblias, quando nós lemos, quando Deus envia Moisés, tem algumas Bíblias que dizem assim, tu serás Deus diante de Faraó. Tamanha autoridade, não é, que Moisés tinha da parte de Deus diante de um outro Deus, não é, que era o Faraó, que era considerado um ser divino. Então, Deus, quando se refere a Moisés, diz, tu serás Deus diante de Faraó. Tamanha a investidura de autoridade, né, que estava sobre a pessoa de Moisés. Então, o profeta, ele era um representante direto, autorizado, né, de Deus. Por isso que nós vemos eles com tanta autoridade, né, com tanto poder, porque eles eram um representante, né, do Deus eterno. Representante legal. Isso, legal. Essa palavra. Legal, né? Parece que eu estou dizendo legal. Não, é representante legal. O pastor, agora, eu me esqueci o primeiro nome, é Altair Germano, ele chama os apóstolos de plenipotenciários. Meu Deus, grave isso aí, ó. Plenipotenciários. É alguém enviado com plenos poderes para representar aquele que o enviou. Essa palavra, eu gosto muito dessa palavra. Estou falando que aqui você tem uma teologia. Plenipotenciário. Plenipotenciário. Eu vou anotar aqui, tá? Ver se você me imita. Plenipotenciário. Os profetas também, eles tinham essa capacidade dada por Deus. Irmã Valéria Souza, uma boa noite, né? Bom tê-la aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação aí no nosso Papo de Crente. Ô, Glória, também está assistindo o Fernando Fernandes. A paz do Senhor, Fernando Fernandes. Deus te abençoe, meu amigo. Trabalha lá comigo. Um abração, meu amigo. Trabalha lá conosco. Seja bem-vindo ao Papo de Franco. Fernandão, isso aí. Papo de Crente aqui para você, tá? Lembrando, nós estamos falando sobre profeta. Estamos ainda na Antiga Aliança, estamos discorrendo aqui o que é profeta. Então o pastor Raimundo já falou que o profeta, ele era um representante legal, ele tinha uma autoridade dada por Deus, ele falava em nome de Deus. E o ofício profético, ele começou, né, pastor, quando o próprio povo se recusou com medo, né, que Deus falasse diretamente com ele, mas falasse através de um representante. Então, Moisés se tornou esse representante. Então, qual era a mensagem dos profetas, pastor, no Antigo Testamento? Primeiro, vamos falar sobre o chamado, né? Os elementos da origem, né? Porque a origem, nós vemos ali que foi no Monte Horebe. Agora, os elementos da origem. Primeiro, um chamado divino direto, né? É muito importante nós frisarmos isso. Nós vemos que Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias foram chamados, né, direto. Ezequiel, então, que Ezequiel era de família sacerdotal, ele queria se eximir, né? E Deus diz lá que o Espírito pegou ele pelos cabelos, né? Literalmente foi isso. Eu não sei se foi literalmente ou foi espiritualmente, mas me parece que foi literalmente. Ele foi pego pelos cabelos, né, na sua chamada meu Deus, a ser profeta, né? Então nós vemos que o primeiro elemento, né, do profeta verdadeiro é a chamada divina, um chamado direto. Os profetas na Antiga Aliança, eles tinham um chamado direto de Deus. Nós vemos Moisés, nós vemos Abraão, nós vemos Samuel. Samuel, então, né, numa tenra idade, né, já ele foi chamado para o ministério profético. Isaías, né, teve uma visão deslumbrante de Deus. Jeremias, né, que afirmou, eu sou um menino. E Ezequiel, então, ele queria fugir de qualquer forma. A função de porta-voz de Deus, o profeta falava em nome de Deus, né? Assim diz o Senhor. E era uma resposta à infidelidade de Israel. Os profetas surgem especialmente no momento de crise, para corrigir, advertir, consolar e restaurar. Então, por isso, né, a necessidade do ministério profético. Né? Por isso Deus chamava homens pessoalmente para exercerem, né, esta função tão nobre sobre a nação de Israel. E olha, olhando esses nomes aqui, eu já faço um paralelo com aqueles que se dizem profeta hoje. E se você olhar Jeremias, eu sou muito novo, né? Moisés mesmo, né? Eu não sou eloquente. Ezequiel, o pastor já falou aqui, que tentou fugir, tentou se eximir de qualquer maneira. Então isso é muito marcante num profeta. Né? Ele tem um chamado direto, ele não se acha capaz para aquilo,
né? Ele tem um encontro com Deus ali, um impacto, né? Jeremias, Ezequiel caiu como morto, e etc. Os profetas que se dizem profeta hoje, né? É aquele camarada que enche o peito e ele ortoga isso, sabe? Eu sou profeta. Então a gente vê que o profeta, ele se dizia profeta quando ele tinha que confrontar o pecado de algum rei, de alguma autoridade. Né? Verdade. Então esses são os elementos da origem. Muito bom, pastor. O chamado, a função, né? A resposta à infidelidade. Então o profeta, Deus ele escolhe o profeta porque o povo não queria que Deus falasse diretamente com eles, e também porque eles andavam no meio de infidelidade. Então Deus tinha que ter sempre alguém para puxar a rédea, né? Verdade. Porque o sacerdote, como ele estava restrito ao templo, ele não poderia ir em todo Israel, né, falando aquilo que Deus, aquilo que a nação precisava ouvir. E o profeta não, como ele era itinerante, né, Deus enviava ele, né, ao sul, né, ao norte, em todas as partes o profeta, né, ele ia, né, cumprindo, né, o mandato de Deus e levando a mensagem, né, que Deus queria transmitir à nação. Né? Nós vemos aí, né, a praticidade, né, do ministério profético. Era algo prático, coisa que o sacerdócio não permitia. Por isso, a necessidade do profeta. Então, esse profeta, a Bíblia no Antigo Testamento mostra que ele tinha algumas mensagens específicas, né, pastor? Correto. Era sempre para juízo? Não. Porque o profeta ele carrega aquela imagem, né, de um cara que sempre bota o dedo na cara e você está errado, Deus vai te punir. Ou o profeta também era usado com outras mensagens, pastor? Ele tinha muitas vezes uma chamada ao arrependimento, né? Porque nós vemos que a vida, a história da nação de Israel, ela é cíclica. Ela é cíclica. O povo, né, em um certo momento, ele ouve a mensagem, ele obedece, daqui a pouco o povo vai desviando do caminho, vai desviando, aí Deus faz o quê? Envia o profeta, o mensageiro, né? E uma das primeiras mensagens do profeta é o arrependimento. Arrependam-se, não é? Nós vemos que quando Jesus vem, o mensageiro dele, a mensagem era o quê? Arrependam-se. Então, sempre, quando nós vamos ver o contexto, né, da história de Israel, sempre, na maioria das vezes, era um chamado ao arrependimento. Eles denunciavam a idolatria, né, porque em muitos momentos a nação se desviou, né, para adorar outros deuses. A injustiça social, havia muita injustiça social, né, na nação de Israel. A corrupção moral, né, também existia, né, dentro da nação do povo de Deus, mas tinha a corrupção moral e o formalismo religioso, que isso é um perigo, né, para a vida do crente. Ainda hoje, né, pastor? Até nos dias de hoje. O formalismo religioso, né, a pessoa ficar presa apenas ao ritual, né, mas sem essência, né, uma religião sem espiritualidade. Então o profeta ele sempre chamava a atenção, né, para esses desvios, né, da nação e convidava o povo a refletir, né, e arrepender-se. Interessante, porque quando vem a mensagem de arrependimento, vamos falar a maior punição que a gente vê assim, eu vou falar maior aqui, tá, gente, mas só a força de expressão. O cativeiro, né? O povo de Israel, Deus avisou, né? Porque se eu falar que é maior, tem o dilúvio, tem várias, então eu não posso dizer que é maior, mas uma das grandes punições do povo de Israel, o cativeiro babilônico, o cativeiro que você sabe que aconteceu nesse período. Por que eu quero chamar a atenção para isso? Porque primeiro ele chama ao arrependimento, né? Nós tivemos o profeta Jeremias, por exemplo, que alertou antes, né? Isaías, mas aí nós temos profetas que viveram também dentro do cativeiro, né? Que Daniel era o mesmo, Ezequiel, né? Isso. Então, ou seja, a mensagem era para se arrepender para não vir o juízo. E aí o juízo vinha. Aí vinha a mensagem do juízo. Isso aí. E a mensagem de restauração, caso houvesse arrependimento na punição. Na punição. Então, a mensagem era um chamado ao arrependimento, ele exclamava por um retorno à aliança estabelecida por Deus. Só para corroborar a nossa fala, Isaías 1, 16, 17. O que o profeta está falando aí? Olha só. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Vinde então, aprendei a fazer o bem, o versículo 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha só. A minha versão diz assim, repreendo o opressor. Aí. Então nós vemos que a mensagem do profeta era essa, denunciar as mazelas da nação de Israel. É por isso que o verdadeiro profeta, e aqui eu vou ser bem objetivo, o verdadeiro profeta, ele não é benquisto. O verdadeiro profeta, ele não é benquisto. Por quê? Porque na maioria das vezes o profeta, ele vem justamente para confrontar, né? Confrontar. Vemos lá o profeta Natan confrontando, né, o rei Davi. Foi confrontar o rei. Por quê? Porque o rei estava em pecado e ele foi confrontar. Imagine, em sã consciência, quem iria confrontar o rei. Mas o profeta Natan, ele cumpriu essa missão. Então anuncia o juízo, né?
se o povo não se arrependesse, viria o juízo. A promessa de restauração era também a mensagem, não é? Do profeta, que, embora ele anunciasse o juízo, mas ele anunciava o seguinte: quando, né, vocês se arrependerem, Deus vai restaurar, Deus vai trazer vocês à condição de antes. Então, tinha também uma mensagem de esperança, né, e de restauração. Quando Deus envia, não é, a nação de Judá, né, para a Babilônia, vem a profecia, não é, de Jeremias dizendo: vocês vão ficar lá 70 anos, né, cativos. Mas quando vocês, né, se arrependerem e invocarem o meu nome, eu vou trazê-los de volta, né, para a nação de Israel. E nós pegamos lá em Daniel lendo, né, essa passagem de Jeremias, aí então ele entende que os 70 anos estavam chegando e que era o momento então deles retornarem, né? Aí é onde Daniel faz aquela oração, que é uma oração linda, eu acho aquela oração assim, linda mesmo, uma coisa maravilhosa. Então quer dizer que a mensagem também era de esperança. Eu tô tentando achar aqui, acho que eu consegui. Porque o pastor disse que o profeta ainda é bem quisto, e tinha profeta que ele não era bem quisto pelo rei, né? A gente vê um caso, acho que foi até Acabe, né, que ele diz assim: não chama o profeta tal, não, ele só profetiza coisa ruim. Verdade. E tinha uns que iam lá profetizar coisa boa para ele, né? Então ele preferia o profeta bom. Aí olha o que diz aqui, o mensageiro, 1 Reis 22, 13, o mensageiro que tinha chamar Micaías, o profeta Micaías, falou-lhe dizendo, versículo 13: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. A Micaías responde: tão certo como vive o Senhor. O que o Senhor me disser, isso falarei. O rei não gostava de Micaías, porque Micaías ele só vinha confrontando. Ele falava a verdade. E isso a gente vai trazer para os dias de hoje, né? Principalmente que quando a gente chegar nessa questão de profeta no dia de hoje, porque hoje ainda continua assim, né, pastor? Quem tem uma mensagem coach, né? Hoje está na moda do coach, a mensagem de autoajuda. Que o povo precisa é ajuda do alto, né? Quem está aqui, na palavra de Deus. Mas infelizmente o povo gosta, né, pastor? Ainda hoje tem muita gente que gosta de ouvir a mensagem. Imagina, o pastor leu aqui, Isaías 1. Imagine o pregador Isaías chega na sua igreja domingo e abre a Bíblia e começa a pregar assim: se consertem. Então, eles não eram bem quistos, né, pastor? Isso é uma verdade muito grande. Inclusive, alguns eram perseguidos e mortos, né? A maioria dos profetas foram todos perseguidos e mortos, né? O próprio Jesus, que é um profeta, Jesus é o profeta maior, né? Moisés, o próprio Deus falou que levantaria um profeta, né, semelhante a ele, né? Ele estava se referindo ao próprio João Batista, né? João Batista perdeu a cabeça. Segundo diz, Isaías foi cerrado ao meio. Enfim. Jeremias devia ser preso por causa da mensagem dele. Isso aí. Então, o profeta, ele, geralmente, nunca foi bem quisto. Os profetas da Antiga Aliança, eles padeceram muito, eles sofreram muito perseguição, oposição, né? E nós vemos que Jeremias foi abandonado até pela própria família. A família desprezou ele. Por quê? Imagine você, né, profetizando que a tua nação, a tua família, o teu povo vai ser levado cativo. É muita coragem, é muita ousadia. E os profetas de hoje têm essa coragem? Têm essa ousadia de falar: olha, arrependa-se, abandone o pecado, mude de vida? Se eles fizerem, não ganho Pix, mas eu tô rindo aqui. Sabe o que eu estou pensando, pastor? Profeta hoje, vamos lá. Foi Joel, né, que Deus mandou casar com uma prostituta? Não foi Oséias, né? Casar com uma prostituta. Tudo para simbolizar a prostituição espiritual do povo. Isso. Isaías teve que andar nu. Posso falar o que Deus mandou Ezequiel fazer? Pode. Teve que comer esterco, para não ser mais direto, né? E detalhe, humano, aí Ezequiel deu uma chorada e falou: não, então come de vaca, né? Então, olha o que o profeta passava. Olha isso, gente. Então, se tem profeta hoje, está muito fácil o negócio, né? A mensagem é boa, sabe? Imagina, foi 2 anos, né, que Isaías andou nu. Imagine, para simbolizar a nudez do povo espiritual.